Olá, e vamos para mais uma videoaula, mais uma tentativa, porque eu já gravei essa videoaula 3 vezes e não deu certo. Então vamos aqui para a continuação da sua disciplina de pontes, da sua continuação de classificação. Então, aqui nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o sistema estrutural da superestrutura. Correto, pessoal? Então tá beleza, mas a gente já fez essas 5 classificações aqui. Vamos relembrar elas? Ó, temos extensão do vão, de 0 a 2 metros é bueiro, de 2 a 10 é pontilhão, acima de 10 é pontes. Durabilidade, nós temos as pontes permanentes e provisórias. Natureza do tráfego, nós temos vários aí, só para lembrar de alguns: rodoviário, ferroviário, passarela, que é para pedestre. Nós temos as pontes mistas, rodoferroviária, ferroviário, igual eu falei. Nós temos, continuando o desenvolvimento planimétrico, nós temos a ponte reta ortogonal ou esconsa, e nós temos a ponte em curva. A altimetria, nós temos a ponte em nível ou a ponte retilínea, que pode ser aí, que a ponte em rampa, retilínea ou curvilínea. Beleza? Cada uma dessas classificações a gente tratou no vídeo anterior. Agora iremos falar do sistema estrutural da superestrutura, que basicamente são 5 sistemas estruturais, que são esses daí. Nós temos a ponte em viga, pórtico, arco, estaiada e pênsil. E nós temos as suas subdivisões. Tem a ponte em laje, aqui também poderíamos colocar aqui também como um sistema estrutural, mas aqui iremos tratar destes 5 sistemas estruturais. Então vamos começar com a ponte em viga, né? O que é a ponte em viga? Olha lá. Conceito: estrutura do tipo viga para suportar o tabuleiro. Deixa eu te perguntar, você sabe o que é uma estrutura do tipo viga? Você sabe que existem barras, placas, chapas. Então a viga é uma estrutura do tipo barra. Se você não lembra do que é isso, vá lá no seu caderno de isostática e veja o que é uma estrutura do tipo barra. Tá beleza? Ó, nós temos vigas longitudinais e vigas transversais, chamadas de longarinas e transversinas. Aqui está o grande sacada de pontes em viga. Vou até colocar aqui. Este item, olha, a viga e o pilar são elementos diferentes, pessoal. Então, não há carregamento de momento da superestrutura para a mesoestrutura. E, professor, não sei o que é superestrutura e mesoestrutura também não. Volta no vídeo anterior e veja essa classificação. Esse transferência do carregamento é feito através dos aparelhos de apoio, né? Aparelhos de apoio que normalmente no Brasil são aparelhos de apoio neoprene, que são borracha intercalado com chapas de aço. Então, quando você olha a ligação entre a viga e o pilar dessas estruturas, dessas pontes, você vê uma coisa toda chapiscada de preto lá, aquilo é o aparelho de apoio. Isso que vai fazer a transferência da viga para o pilar. Beleza? Ó, é o sistema mais utilizado no Brasil. Por quê que é o sistema mais utilizado no Brasil? Primeiro, porque ganhou muito advindo do pré-moldado, então isso deu uma vazão muito grande à utilização de viga, né? Ele facilita o cálculo estrutural, a gente vai ver no slide anterior, por conta de muitas das vigas ser simplesmente apoiadas, então isso tem uma facilidade no cálculo estrutural. Então, só para você ter, tem uma facilidade no cálculo, tem uma facilidade na execução, que é a utilização dos pré-moldados. Então, é o sistema mais utilizado no Brasil. Aqui, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho essa viga biapoiada aqui e eu tenho um carregamento distribuído, peso próprio, aquele monte de carregamento, carga móvel, vou fazer aqui o diagrama de momento. Olha o diagrama de momento dessa viga aqui, ó, muito simples, né? Olha aqui. Então, fazer o cálculo, é claro que eu estou sendo extremamente simplista, mas estou falando para você que a ponte em viga, às vezes, facilita o cálculo estrutural. Se eu tenho, por exemplo, vigas contínuas, que são já vigas hiperestáticas, a gente já conhece muito bem também o comportamento desse diagrama, né? Então, ó, é mais ou menos isso, esse diagrama. Então, o projetista já tem um conhecimento, um know-how, por ser uma estrutura tão simples, e a gente ganhou muito na execução advindo dos pré-moldados. Então, por isso que ponte viga é o mais utilizado no Brasil. Tanto aí vigas isostáticas, que são vigas simplesmente apoiadas, como as vigas contínuas, aí, que já são vigas hiperestáticas, né? A gente tem exemplos de variação da seção transversal, então você percebe aqui, ó, que eu estou variando a seção transversal aqui chegando próximo aos apoios,
Aqui eu estou com seção contínua. Aqui, por exemplo, ó, bem nesses pontos aqui que eu estou sublinhando, pessoal, que eu estou colorindo, são os aparelhos de apoio, onde há essa transferência dos esforços da superestrutura para a mesoestrutura. Tá vendo? Então, isso aqui eu posso fazer um pré-moldado que ele pegue um apoio ou dois apoios, por exemplo. Ó, posso fazer esse pré-moldado aqui que pegue toda essa porção que está aqui. Então, eu consigo fazer uma execução interessante. Então, é muito interessante a utilização de pontes em vigas, né? Agora, a gente vai dar continuidade e vai falar sobre pontes em pórtico, né? Então a gente tem a viga, que é um elemento diferente da superestrutura, e a mesoestrutura não há transferência de momentos. Agora a gente vai falar sobre pórtico. Qual que é a grande diferença? Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Há a transferência de momento da superestrutura para a mesoestrutura. Se há essa transferência de momento, quer dizer que os dois correspondem a uma estrutura só. A viga e o pilar é uma estrutura só, fazendo um viés de um pórtico, né? Isso vai o quê? Que eu elimine o aparelho de apoio. Lá eu tenho um aparelho de apoio para transferência dos esforços. Agora, como é o mesmo elemento, eu não tenho aparelho de apoio, né? Isso, de certa forma, é bom porque eu vou minimizar a manutenção de aparelho de apoio. Só voltando aqui, aparelho de apoio, pessoal, ele precisa ser monitorado ano a ano. Isso não quer dizer que você vai fazer manutenção de aparelho de apoio no ano. Às vezes você tem lá um aparelho de apoio 5, 10, que não precisa fazer manutenção, mas ele precisa ser monitorado. Porque caso um aparelho de apoio foi colocado de forma incorreta e a estrutura com... Vou tentar fazer aqui, ó. A estrutura com movimentação faz com que o aparelho de apoio seja empurrado para fora. Ele vai para fora da ponte. Se ele sai para fora da ponte, vai sobrar a viga e o pilar roçando concreto com concreto. Isso por um pouco tempo já vai chegar na armadura e aí vai ter uma ruptura uma ruptura global da estrutura por conta de um problema local que é a cabeça do pilar e o início da viga. Então o pórtico elimina isso, né? Elimina esse efeito. Como eu tenho agora uma solidarização, ou seja, trabalha junto o pilar e a viga, eu posso brincar um pouco com a inércia desses materiais, dessas seções transversais, porque é uma solidarização de esforços. Então, o pórtico, eu consigo pilares mais esbeltos, que são maiores e mais finos. Tem também um advento que com o pórtico eu consigo fazer semelhante a uma mão francesa, que é uma coisa muito interessante. Então, olha aqui, por exemplo, ó, aqui eu estou fazendo um pórtico, eu estou apoiando esse pórtico aqui. Isso aqui faz com que esse pilar seja relativamente fino. E outra coisa, eu posso estar aqui sem acessar ambientes mais profundos, que se eu fosse fazer um pilar aqui referente à ponte em viga, às vezes eu ia ter que acessar a um talude mais profundo e talvez aqui já seria água e eu estou querendo fugir disso. Então, tem-se também a vantagem de pontes em pórtico, né? Igual eu falei para vocês, eu posso brincar com a seção transversal. Se eu rotulo o centro, eu jogo a inércia, né? Eu jogo para que resista o encontro. Agora, se eu engasto a base, os pilares ficam mais esbeltos. Se eu apoio a base, as vigas ficam mais esbeltas. E eu consigo brincar com essa seção transversal. E se consigo brincar, quer dizer então que o pórtico também me dá uma certa mobilidade arquitetônica. Eu consigo ter maiores possibilidades arquitetônicas, né? Então, tá aqui só para que vocês vejam que eu posso engastar as bases. Olha aqui, por exemplo, nessa viga. Se eu fosse fazer nessa vista aqui, ó. Se eu fosse fazer uma ponte em viga, possivelmente aqui eu ia ter que ter um pilar e aqui eu ia ter que ter um pilar. Olha aqui o tamanho desse pilar e ter que acessar a água. Pórtico eu faço semelhante àquela mão francesa e eu consigo vencer isso. Só lembrando, pessoal, não há sistema estrutural melhor do que o outro. Existem características. A viga tem a característica de ser rápida, mais barata, de ser um sistema estrutural de cálculo mais simples, né? É o mais utilizado por conta disso. O pórtico tem todas essas características que eu estou falando para vocês, né? Aqui, por exemplo, olha, aqui, então eu vou ter aqui a minha via e eu estou fazendo esse sistema de mão francesa e aqui eu consigo vencer todo esse vão sem ter que mexer no leito do rio. E até porque também o pórtico fica uma estrutura muito
bonita, né? Era muito robusta, né? Essa aqui é uma ponte na China, é uma ponte ferroviária. E aqui a gente tem o viaduto do Chá, que é muito famoso, lá, que fica na cidade de São Paulo. A gente vê como que é bonito e robusto o pórtico. Beleza, o próximo que nós iremos falar agora é a ponte em arco, né? Basicamente, o arco reduz os esforços de flexão, né? Para que eu tenha uma estrutura trabalhando basicamente a compressão. Já é utilizado há bastante tempo, a gente viu na aula anterior que até 800 anos de crise de utilização do arco para otimizar esses esforços de flexão, para que eu só fique com força de compressão, né? E ela vem evoluindo para pontes cada vez maiores, cada vez maiores. Aqui a gente vê um arco treliçado, uma ponte em arco, já é treliçada, bem interessante também. Olha o vão que ela vence, uma ponte muito esbelta, né, que é uma ponte muito leve para o vão que ela vence. Qual que é uma das características da ponte em arco que a gente tem que tomar cuidado? Então você está vendo aqui que basicamente todo o esforço está levando para este ponto aqui, né? Se a gente for olhar aqui nesse ponto, a gente tem vários vetores aqui que vão para a fundação, né? Isso, de certa forma, não é interessante para aquela fundação clássica que a gente está acostumado das estacas nesse sentido. Então, possivelmente eu vou ter que inclinar estaca. Então, eu tenho que tomar cuidado com a ponte em arco, questão da fundação. Então, é uma ponte tão grande que está aí, que você está vendo, possivelmente eu tenho rocha alta, né? Rocha com pouca profundidade para que eu possa fazer essa fundação interessante. Então, essa é uma característica da ponte em arco, né? A gente tem a ponte em arco com um tabuleiro inferior, superior, né? Então aqui a gente está com o tabuleiro superior ou arco inferior. Aqui a gente está com o tabuleiro inferior ou com arco superior, né? Aqui a gente já está com uma característica que é uma ponte apoiada por estais. Aqui, por que às vezes optou por essa daqui? Porque às vezes não ia ter tamanho aqui embaixo, não ia ter vão, altura, né, para fazer isso. Então optou-se por isso. Tem que tomar cuidado com as pontes que tem muitas dessas vinculações, porque ancoragem, além de ser caro, eu preciso ter uma manutenção constante com ela. Então, lá, continuando, aqui a gente tem ponte em arco com tabuleiro intermediário, né, que já é uma posição mais arquitetônica do que estrutural mesmo. Então a gente tem esse tabuleiro intermediário aí. E são pontes muito bonitas, igual nós estamos vendo aqui a ponte Ernesto Dornelas, né, e a ponte da Amizade, que já sofreu aí muita alteração dessa foto. Então, a gente já viu esses três tipos, vamos parar por agora, e na próxima aula a gente vai ver mais os outros dois tipos, finalizando essa classificação, que é o sistema estrutural da superestrutura. Então, tá beleza, pessoal? E até mais!